Essa manhã eu quero continuar ministrando o que eu comecei domingo passado. Quem teve domingo passado, dá glória a Deus. Aleluia, você vai entender. Se você não veio domingo passado, você quer pegar uma sequência, então você ouve a palavra domingo passado, e aí você vai conseguir também contextualizar mais o que vamos falar. Estamos falando sobre o descanso da graça. Diga para a pessoa do lado, diga o descanso da graça. Não tem nada mais poderoso do que descansar. Que isso, pastor? Porque tem muita gente, irmãos, que fala, eu deitei, eu dormi, mas às vezes ele só descansou fisicamente, mas a mente dele não está descansada. As preocupações, a ansiedade, tem tomado conta da vida dessa pessoa. Então o descanso que nós estamos falando aqui não é simplesmente um descanso físico. O descanso aqui é você descansar, é você estar bem, é você estar em paz. Diga em paz. Hoje as pessoas vivem atribuladas muitas, preocupadas, ansiosas com o que haver de comer, vestir, beber, com o trabalho, com o aluguel caro que está. Eu vou dizer uma coisa para você, se o aluguel está caro, Deus pode te abençoar muito mais. Amém. O problema não é o aluguel caro, o problema é caro para quem? Tem coisa que é caro para mim e para você, mas para o nosso Pai não tem nada caro. Para quem é dono do ouro e da prata não tem. Aí você precisa confiar que Ele vai prover na sua vida. Isso é descanso. Amém? Isso é descanso. Não, pastor, mas está caro, mas depende, irmão. Se você tem os olhos tudo no problema e nunca os olhos no Senhor e na provisão, sempre vai ser um problema. O que é isso, pastor? Estou pregando já. Isso é aprender a descansar, é aprender a confiar. Amém? E eu creio que Deus vai te prosperar muito mais. Você crê? Quem crê que Deus pode prosperar muito mais e abrir portas? Amém. Para isso tem que crer também. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre os mandamentos da graça. Diga mandamentos da graça. Vamos pegar aqui o texto em 1 João, capítulo 3, 21 a 23. Pastor, eu fiquei meio chocado. No domingo passado você falou que nós não vivemos mais pela lei. Não, irmãos, nós não vivemos mais pelas leis dos 10 mandamentos. Pastor, mas eu sempre ouvi dizer que nós continuamos vivendo pela lei dos 10 mandamentos. Se você tem uma caneta, escreva e depois pegue esses versículos que eu vou te dar referência aqui agora, leia bem, ore e depois nós conversamos. Romanos capítulo 7, de 1 a 6, você vai ler em casa, você vai ler Romanos 6, 14, você vai ler Romanos 10, 4, Gálatas 5, 18, Gálatas 3, 10 a 14. São os versículos que dão a base do que nós devemos viver. Depois, se você não tem, o pastor passa para você. Amém? Porque nós precisamos, tudo que nós falamos, nós precisamos ter base bíblica. Não é uma coisa, pastor, da onde você inventou isso? Irmãos, não tem nada inventado, tudo é a palavra de Deus. Aqui não tem o que eu penso, o que eu acho, aqui tem o que é a verdade. E a única coisa que liberta é a verdade do Evangelho de Deus. Amém? Nem tudo que você ouve é o Evangelho. Que isso, pastor? Irmãos, eu vou dizer, nem toda pregação é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. Boas novas. Se o que você está ouvindo não é boas novas, não é o Evangelho. Boas novas do quê? Que quem aceitou Jesus, os teus pecados estão perdoados. Isso é bom ou não? Gente, isso é maravilhoso. Não existe bênção maior do que os teus pecados estão perdoados. É que você, muitas vezes, quer algo físico, mas o que quer dizer os teus pecados estão perdoados? Eu tenho paz com Deus. Porque na realidade, muitos de nós não temos paz com Deus. Sempre estamos preocupados em agradar a Deus. E essa preocupação em agradar a Deus é um problema, porque quando você agrada num dia que você está bem, mas no outro dia você quebra os 10 mandamentos da lei. E aí você bagunçou tudo, e aí você fala, eu não tenho nem coragem de olhar para o céu e nem de orar. Por quê? Porque você está vivendo pela lei. Mas eu quero te convidar você a viver pela lei do Espírito. Pastor, mas na graça não existe lei? Sim, existe lei. E nós vamos começar agora a caminhar debaixo dessa palavra. 1 João capítulo 3, 21 a 23 diz assim: Amados, se o coração não nos...
tem acusações no coração aqui. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão se sentiu, ele sentiu o quê? Acusado, condenado, porque alguém que está acusado, ele se sente condenado. Irmãos, e quem está condenado não está em paz. Não tem como você estar acusado, preocupado, em paz. E hoje nós vivemos muitas das vezes uma geração que até Deus é o problema. Ele não consegue se relacionar com Deus porque o coração dele está o quê? Acusado. Eu não fiz o suficiente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, nunca vai ser o suficiente se você for por esse caminho. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Quem está pedindo algo para Deus aqui? Quem está pedindo algo para Deus? Para o seu Pai. Então você precisa ter confiança que aquilo que você pede, Ele vai te dar. Se o teu coração não te condenar. Será que Ele vai me dar? Eu não tenho sido tão bom assim. O teu coração está te condenando. Teu pensamento. Mas diz assim, e aquilo que pedimos dele recebemos por quê? Porque o quê? Ah, está aqui, pastor. Então está aqui. Eu tenho que guardar os mandamentos. Está dizendo, esse é o Evangelho, esse é João. Porque guardamos os seus e fazemos. Espera aí. Então, pastor, aqui você está dizendo que nós não devemos viver pela lei, mas aqui está dizendo que nós devemos o quê? Obedecer os mandamentos e fazer eles. E ele diz assim, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se o texto parasse aqui, eu diria para você, nós vivemos pelos 10 mandamentos de Moisés. Continua o versículo. Ora, o seu mandamento é... Agora ele vai dizer o que é o mandamento. 2 pontos. O Senhor Jesus está falando agora, o seu mandamento é esse. Qual que é o primeiro mandamento da graça? Que creiamos. Espera aí, o mandamento da lei é que façamos, ou fazer ou não fazer. Amar o Senhor Deus, né, é mandamento da lei. Amém, pastor? Mas nós não vamos amar o Senhor? Já vamos chegar lá. Então, espera aí. Mandamentos da lei é sempre fazer, diga fazer. Agora, o mandamento da graça é crer. Ora, o seu mandamento é esse, que o justo viverá pela fé. Não estou falando de fazer. O justo vive pela fé. Então, ora, os seus mandamentos é esse, que creiamos em o nome. Que nome é esse? Que nome é esse? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem crê no nome de Jesus, levanta a mão aqui, por favor. Esse mandamento é difícil? Eu vou te perguntar, esse mandamento de crer, que nome é esse agora? Jesus. Jesus significa Salvador. Salvação. Yeshua. Que isso, pastor? Yeshua, te salvar. Mas Jesus não veio simplesmente te salvar para você entrar no céu. Porque esse é o primeiro passo. Jesus não veio te salvar simplesmente para te trazer de novo ao relacionamento. Esse é o começo. Jesus veio te salvar para você ter uma vida, diga, plena. Uma vida plena. O que é isso? Jesus veio te salvar dos relacionamentos quebrados. Jesus veio te salvar dos problemas que você enfrenta a cada dia. Jesus veio te salvar daquela enfermidade que você tem orado e falado, mas eu não sei porquê. E aí o diabo fala, mas como que Deus vai te curar? Você não tem seguido os 10 mandamentos, você não tem obedecido tanto a Deus, e aí o teu coração te condena e te acusa, e você não tem fé para receber de Deus, porque a base de você receber sempre é você. A base é sempre o que você tem feito. Esse não é o evangelho da graça de Deus. Ai, 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 pastor. A base não é você. A base, diga, é crer no nome. É crer que Ele vai entrar no meu casamento, Ele vai transformar o meu casamento.
É crer que Ele vai entrar na minha casa e vai curar o que se precisa de cura. É crer que Ele vai entrar naquela situação que eu não tenho a solução e Ele vai resolver. É crer no nome de Jesus, que é Yeshua. E salvação é sozo. Sozo quer dizer salvação completa. Salvações das minhas preocupações. Salvação da minha ansiedade. Salvação das minhas limitações. Quem é esse nome? Esse nome é Jesus, é salvação e é Yeshua. Veio me salvar de mim mesmo, dos meus problemas, das minhas angústias, das minhas necessidades, porque Ele é a provisão total que eu preciso. Ele é tudo em todos. Diga: Yeshua, meu Salvador. Ele não veio ensinar você a se salvar, Ele veio te salvar. Eu disse domingo passado que quando uma pessoa está se afogando, você não joga um manual de 10 passos para aprender a nadar. Tem que o salva-vidas pular lá e tirar a pessoa de lá. Mas enquanto essa pessoa está se batendo, é difícil tirar. Às vezes a pessoa ela tem que se render ao Salvador e o Salvador tira ela de lá. Diga assim para essa pessoa do lado, com carinho, diga: se renda. Diga: se renda. Se renda. O Salvador está aqui. Diga: o Salvador está aqui. Você precisa do Salvador, Ele está aqui para te auxiliar no momento difícil. Que creiam, diga que creiam no nome. E que nome é esse? Jesus. Começamos aqui no mandamento que Jesus está falando, que João está falando aqui. Vamos continuar aqui, o versículo volta. Que creiamos no nome de... E quem está falando é quem tinha intimidade, é João. João que ouviu a batida do coração. E ele está dizendo assim: e nos... pastor, mas é só crer. Agora eu vou dizer uma coisa: o dia que Ele entra na sua vida, o dia que Ele entra na sua casa, o dia que você conhece a Jesus, o dia que o amor dEle vem e entra no teu coração, não tem como você não amar, não tem como você não corresponder a esse amor. Seria uma loucura uma pessoa que te ama tanto, que deu a vida toda dele por você, você desprezá-lo, você ignorá-lo. Não tem como. Quando você conhece esse nome, você se apaixona. Eu vou dizer uma coisa, irmão: eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou edificando a igreja por causa de Jesus. Eu vivo por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu caminho por Ele, eu levanto as mãos para Ele, eu falo por Ele. Toda a minha vida é dele. Aleluia. Toda a minha vida é dele. E que amamos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender: Jesus não veio reforçar a lei de Moisés. Jesus não trouxe a lei de Moisés aqui. Jesus trouxe um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: que creia no nome do Senhor, que creia no nome de Jesus, e que amemos uns aos outros como Ele nos amou. João capítulo 13, versículo 34, 13 e 34, diz assim: o novo mandamento, esse é o mesmo que nós estávamos, não? Não, né? O novo mandamento vos dou, que vos ameis, assim como eu. Peraí, mas o mandamento da lei não é assim. O mandamento da lei não é amar ao outro como você se ama. O mandamento da lei é esse. O mandamento da lei é que você tem que amar o outro, porque você também se ama. Mas e quem não se ama? E quem não se ama, como é que você vai amar o outro? Amar o teu próximo como a ti? Amar o teu próximo como a ti? Mandamento? Diga, da lei. Mas esse mandamento é diferente, não é o mesmo. Pastor, como não? Não deve amar como você, deve amar como Ele me amou. Porque se você não ama você, como que você vai amar alguém? Se você não consegue ver em você o amor de Deus, não tem como você liberar do amor de Deus. Sabe para que você está aqui nessa manhã? Simplesmente para dizer que Deus te ama.
E quando você crê nesse amor, esse amor vai encher o teu coração, esse amor vai encher a tua vida. E quanto mais você saber que você é amado, quanto mais amor você recebe, mais amor você consegue amar com o amor que Ele amou. Existe um limite de amor que você tem. O amor e o limite do amor está diante da revelação do quanto você é amado. Eu vou repetir. Eu falo tempo que eu não falo isso, Pablito. Eu vou repetir, Pablito. Tem gente que tira sarro de mim, Pablito. Eu vou repetir. O amor que você ama essa pessoa que está do teu lado, ou sua esposa, ou seus filhos, é dependente do amor que você tem recebido do Senhor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Sim ou não? Quem recebe amor, pode dar amor. Aqui o mandamento que Jesus está falando aqui, esse novo mandamento que eu vos dou, é que amei uns aos outros, assim como eu tenho te amado, e o tanto que você tem de revelação. Eu vou dizer uma coisa, porque senão você vai cair sempre em condenação. Uma pessoa que não consegue amar o seu irmão, a Bíblia diz que não conhece a Deus, porque Deus é. Se você tem caminhado com Deus, você vai ver que Deus é amor. Se você tem entrado num lugar onde prega o Evangelho, você vai ver que o Evangelho fala sobre o amor de Deus, sobre salvação e sobre perdão de pecados, sobre aceitação sua. Eu não estou aqui para te condenar, porque já tem o diabo que te condena. Tem lugar que você vai e que você sai condenado. Eu não estou aqui. O papel do diabo é condenar. Mas o papel de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o advogado. Advogado não condena ninguém. Advogado julga, defende a causa de alguém. Por quê, pastor? Porque você tem que entender que parte da aliança você faz parte. Da velha aliança que trouxe condenação, ou da nova aliança que trouxe a aceitação. A velha aliança é dizer faça. A nova aliança é dizer eu fiz por você. E agora o que eu faço? Nada? Não. Você não tem como ficar de braços cruzados. Por tanto amor que você recebeu. Eu não creio que você não vai corresponder a esse amor. Mas pastor, eu não consigo servir a Deus. A pergunta é, o quanto de revelação você tem do amor de Deus? Se você olha para sua esposa e a tua esposa te ama tanto, não tem como você não amar ela. Se você olha para os teus filhos que às vezes nem te desrespeitam e ama. Mas como, pastor, que eu consigo amar? Porque o amor de Deus está em você. Diga para a pessoa do lado, diga, vamos crescer no amor. Diga, vamos crescer em conhecer o amor de Deus. Todo domingo, irmãos, eu vou fazer o quê? Eu quero estar removendo o véu dos teus olhos. Porque o véu te impede você de ver o Senhor. Mas hoje os ministros da nova aliança, a Bíblia diz que Deus nos fez ministros de uma nova aliança. Os ministros da nova aliança, eles contemplam o Senhor, não com véu, mas com o rosto, olhando para Jesus. Se você olhar para a lei vai te condenar. Se você olhar para Jesus, Ele vai te salvar. E não só isso, Ele vai te fazer você vencer a cada momento, a viver uma vida de vencedor. Aleluia. Glórias a Deus. Então diga para a pessoa do lado, diga o primeiro mandamento da graça. Diga, é crer. Não é fazer, diga. Eu sei que você é um bom fazedor de coisas, irmãos. Mas o primeiro mandamento é crer no nome de Jesus. E o segundo mandamento é eu ter revelação do quanto eu sou amado para poder amar o meu irmão com o amor dele. Aleluia! A lei diz, ame a Deus. A graça diz, Deus me amou. Creia no meu amor. A lei está falando, ame a Deus. Irmão, Davi, que foi Davi, o homem segundo o coração, ele não conseguiu amar Deus perfeitamente. Ele teve os seus erros. Ele teve as suas falhas. A Bíblia diz que achei Davi segundo o meu coração. Mas Davi não conseguiu amar Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não conseguiu. Porque o mandamento da lei, se você quebrar um deles, você quebrou todos. Esse é o mandamento da lei. Não adianta você querer cumprir o quarto mandamento da lei, que você não cumpre ele. Guarda o sábado. Se você trabalha no sábado, quebrou o mandamento da lei.
Então o que quer dizer? Quem quebra um mandamento da lei, quebrou todos. Porque para a lei tem que ser perfeito. É por isso que veio o Salvador, que veio nos libertar. A Paulo fala da maldição da lei. Mas a lei é boa, pastor? Claro, a lei é o padrão de Deus. Irmãos, quando você faz uma parede e você quer ver se a parede está correta ou não, você coloca o level para ver se ela está correta. A lei é a medida de Deus, é o level. Só que todo homem reprovou nisso, a não ser um homem que eu quero falar dele todos os dias da minha vida. Esse homem cumpriu 613 mandamentos da lei, porque a lei se resume em 10, a lei se resume em 10, mas dos 10 resume 613 mandamentos. Jesus não quebrou nenhum deles. Ele diz: eu não vim para abolir a lei. E as pessoas usam: pastor, mas Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. Mas ele diz assim: eu não vim para abolir, mas eu vim para... E até que tudo seja cumprido, nem um jota e nem um tio vai. Eu vou dizer, a lei foi cumprida? Sim ou não? Até que a lei seja cumprida, não vai sair nem um jota e nem um tio. Até! Leia a palavra, irmão. Quem é cumpridor da lei? Diga Jesus. Aí Jesus, quando agora cumpre a lei no Calvário, ele ressuscita e ele vai dizer agora: esse mandamento que eu vos dei, você pode viver por ele. Que creia no nome de Jesus Cristo, que ame ao seu próximo, não como a ti mesmo, mas da revelação que você tem do quanto que eu te amei, morrendo na cruz por você. Isso é amor. Isso é amor. O que a lei diz? A lei diz para você assim: o mandamento na realidade é o seguinte: obedece, agora você vai ficar escandalizado, ou morre. Ou você obedecia, ou você morria. Muitos morreram debaixo da lei. Mas e a nova aliança, pastor? A nova aliança, irmão, ela é graciosa. Deus olha para você e diz assim: estou vendo que você está cansado, eu te ordeno, descansa. Irmão, é difícil descansar? Pastor, esse evangelho é muito fácil. Irmão, a coisa mais difícil é você descansar. Alguém que levanta preocupado, ansioso. Acha que fala: pastor, mas eu creio. Aí é o crer, que você fala que crê, mas como que você pratica na sua vida todos os dias esse crer? Porque se você levanta preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, você vai conseguir fazer aquilo, vai conseguir fazer aquilo. E a tua vida está cheia de coisas a fazer. E você vive, daqui a pouco, meu Deus, vai dar isso, aquilo, meu Deus. Você perde a sua paz, você briga, você xinga. E aí você fala: é fácil crer ou não? Porque se você crer, você vai viver em paz. E você vai resolver todas as coisas em paz, porque o príncipe da paz está com você. Ah, pastor, então não é tão simples assim crer. Irmãos, crer nós cremos, mas viver aquilo que nós cremos muitas das vezes é difícil. Sabe por que eu respiro assim? Porque Ele me ama. E o Pai que me ama é um Pai bom. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com toda a tua força. Mas 1 João, capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No que consiste o amor de Deus? Não em que eu tenha tentado amar a Deus, mas da graça, é que Ele me amou primeiro. Ele derramou do coração, do amor dEle sobre a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem como você viver o reino de Deus se você não conhece o amor de Deus. Eu vou entrar em algo aqui que você talvez nunca ouviu falar. Eu quero ler aqui agora Romanos capítulo 14, versículo 17. Se você não vive uma vida, escuta o que eu vou falar, se você não vive uma vida de paz e de alegria, você não está vivendo plenamente o reino de Deus. Uma vida de alegria: pastor, eu perdi a minha alegria, eu perdi a minha paz, preocupação invadiu a minha mente, ansiedade.
Dúvida do amanhã, dúvida do futuro, dúvida do trabalho, dúvida de casamento, dúvida se eu vou ter filho, dúvida, será, e isso, e aquilo, e isso tem trazido um peso para a tua alma. Sabe que eu estou aqui nessa manhã? Para declarar que Deus vai remover todo esse peso. Mas eu não fui, talvez, um bom marido, eu não fui uma boa esposa, eu não fui um bom pai, eu quero dizer uma coisa, Deus vai remover o peso da tua culpa, da tua condenação. Porque isso te impede você de se relacionar com Deus. Isso te impede você de entender quem Deus é e o amor imenso dele pela sua vida. A Bíblia diz assim, porque o reino de Deus não é, o que ele não é? Não é arroz e nem feijão, e nem picanha. Aleluia. O reino de Deus não é aquela picanha que nós comemos boa demais, verdade ou não? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Quem vive o reino de Deus vive em paz, vive alegria, porque o Espírito Santo de Deus convenceu que Ele é a justiça de Deus. Eu vou explicar isso aqui para você daqui a pouquinho. O Espírito Santo de Deus veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Pastor, o Espírito Santo, ele quando eu pequei, ele apontou para mim o meu erro. O Espírito Santo não aponta erro, meu irmão. Não, mas eu aprendi assim a minha vida toda. Então eu vou te ensinar uma coisa. Ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e do pecado. Quem já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Ele já te convenceu que você era um pecador e que você precisava de um Salvador. Então você já foi convencido pelo Espírito Santo o dia que você aceitou Jesus, que você precisava dele, porque sem ele você não tinha um relacionamento com Deus. Agora, quando você aceita ele, o Espírito Santo já convenceu você. Então eu estou falando com uma geração que foi convencida pelo Espírito Santo que precisava de Jesus. Amém? Então o papel do Espírito Santo, primeiro, ele já realizou na sua vida. Ele te convenceu do pecado, que você era um pecador. Se você que está aqui hoje, está me ouvindo pela internet, não foi convencido, e que você acha que você consegue ter relacionamento com Deus pelas suas obras, sem crer em Jesus Cristo, eu quero dizer que é impossível. Isso é impossível. Se você quiser viver pela lei, você siga os 10 mandamentos. Se você não quebrou nenhum deles, que não houve nenhum homem que não quebrou, você pode até conseguir algumas bênçãos de Deus pelo aquilo que você faz. Mas se você confia na obra de Jesus e aquilo que Jesus realizou, você pode receber todas as bênçãos, porque você crê no nome de Jesus. Então o papel do Espírito Santo é convencer, diga, do pecado. Eu era um pecador, eu era um miserável, eu era condenado. Mas Ele riscou a célula de dívida contrária que eu tinha. Na cruz Ele cravou toda a condenação que eu tinha, e Ele cravou na cruz. Agora, do pecado, da justiça, pastor. Aí, viu, pastor? Da justiça. Tem que viver justo. Tem que praticar as obras. Agora nós temos que entender qual é essa justiça que a Bíblia está falando. Se é a justiça de praticar as obras, ou é a justiça de crer que eu sou justo porque Ele cumpriu toda a lei e me deu o presente da justiça. O dom da justiça. Então tá, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que é o juízo? O diabo sabe que ele está condenado. E quem não aceita Jesus está condenado. Deus não criou o lago de fogo e enxofre para homens. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi criado para o diabo e os seus anjos. Escuta aqui. Se você creu em Jesus Cristo, você passou da condenação, da morte para a vida. O dia que você creu em Jesus. Então, para você não há mais condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em... Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem vive na carne vive sempre se condenando. Nunca consigo agradar a Deus. Deus é muito exigente. É que você tenta agradar a Deus pelo seu merecimento e não pelo merecimento de Cristo.
Pastor, mas está complicada essa pregação. Nós vamos desmiuçar isso aqui, irmão. Eu preciso que você volte domingo que vem. Eu preciso que você caminhe comigo isso aqui, porque a hora que você tiver a revelação do que eu estou falando aqui para você, você vai explodir dentro do teu coração. Explodir. Explodir. Pastor, é a justiça. Aqui que eu estou falando, nós temos que ser justos. Temos. E vamos caminhar em justiça. Da justiça, do juízo, né? Do juízo, por quê? Porque o diabo já está condenado. Não tem mais jeito para o diabo. E quem não crê no Senhor já está condenado. Mas quem crê no Filho já não existe condenação. Diga para você, coloca a mão no peito e diga assim, para mim, que aceitei Jesus, não tem mais condenação. Paz e alegria no Espírito é para quem não se sente condenado. É para quem não tem dívida com Deus. É para quem não tem que agradar a Deus pelas suas obras. Pastor, mas eu briguei. Eu sei, irmão, que você é um briguento. Todo mundo vê às vezes que você perde. Eu vou falar. Né? E fala. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sorte sua que você está escondido em Cristo Jesus. Que quando Deus olha para você, eu vou te dizer uma coisa, Ele não te acha. Porque se Ele te achasse, Ele tinha que te condenar. Irmãos, tem gente que vive preocupado todos os dias em se manter salvo. Um dia ele está no céu, outro dia ele está com o pé lá. Ai, pastor, hoje... Se Deus voltar, que Deus volte num bom dia para você. Porque se Deus voltar no dia que você acordou com o pé esquerdo, talvez você vai ficar. Irmãos, eu vou dizer, descansa. Você está salvo. Se depender das tuas obras para você é salvo por obras. Não depende das tuas obras, depende da obra de Cristo. E você crê no Filho amado. Pastor, legal, essa igreja é do pode tudo. Então vamos crer, e já creio, vamos viver uma vida no pecado. A Bíblia diz que aquele irmão que tem revelação da graça, ele não vive no pecado. Porque a força do pecado é a lei, você vive na lei, você querer agradar a Deus pelo que você faz, mas quando você olha para o Salvador e fala, eu preciso de você, Jesus, eu não consigo, mas eu sei que você pode me transformar, eu sei que você pode me mudar, eu sei que a cada dia mais eu posso caminhar uma vida diferente, porque o Espírito Santo de Deus quer viver a vida que você está vivendo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vai agradar a Deus. Como pastor, fazendo boas coisas, crendo no nome dele. Então a justiça aqui não é a minha justiça. Porque se aqui fosse a minha justiça, aí você teria que se preocupar. Vamos lá. Romanos capítulo 14. Esse já foi. Vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Pastor, essa justiça aqui não seria a obediência das leis? Não seria seguir os 10 mandamentos? Nós temos que ver isso na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Em Filipenses 3 e 9, vamos ler a palavra de Deus. E ser achado em quem? Por isso que o diabo que eu falei para você, ele não consegue te achar. Porque, irmãos, quando você está em Cristo Jesus, o inimigo não chega nem perto de você. E ser achado... Diga nele. Não tendo justiça. Justiça. O que é justiça própria? Se eu for bem, eu recebo bem. Se eu for mal, eu recebo. Isso é justiça. Eu sou merecedor porque eu me comportei bem. Irmãos, a sociedade toda, a base da sociedade, não é a base do Evangelho. O Evangelho é a única loucura, irmão, que vai mexer com a tua cabeça. Porque toda a sociedade, a base é merocracia. Eu quero dizer, o Evangelho é para quem não merece. É um favor imerecido. E isso se chama Jesus, o nome é graça de Deus.
A única loucura que você às vezes não se comportou bem, mas vai receber. Que isso, pastor? Então agora pode não se comportar bem. Não, irmãos. Jesus vai te transformar você. Por que você se comporta bem? Para merecer? Não, é porque eu já recebi. Eu caminho como alguém que já recebeu todas as coisas. E ser achado nele, aqui nele é Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a... Qual a justiça que você caminha todos os dias? Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu olho para você, eu não consigo ver. Eu vou usar você aqui, meu irmão. Diego. Eu não consigo ver você justo, cara. Porque você, às vezes, peca. Ou você fala alguma coisa que desagrada a sua esposa. Em você eu não vejo justiça. Mas a justiça que eu tenho que ver não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você crê. Porque o duro é você crer que você não foi bem com a sua esposa, com os seus filhos, e continua justo. Você está vendo? Não, porque você está fazendo a coisa errada. Mas quando você crê que você não perde esse lugar, isso é fé, você precisa ter fé. Porque você errou, mas agora, pastor, eu perdi a justiça, então quando eu erro, porque tem gente que crê que quando erra, perde a justiça, quando acerta, recebe a justiça. Que justiça é essa? Baseada em obras, então. Mas a justiça que eu estou falando não é baseada em obra, a justiça que eu estou falando é baseado no crer. Você precisa crer que quando você não está bem com Deus, você continua justo. Porque tem duas coisas que nós temos que analisar aqui agora. É o teu estado e a tua posição. Diga estado e posição. O teu estado é que você peca às vezes, meu irmão. Mas você não quer pecar. O teu estado é que você muitas vezes fala o que não deveria falar. Esse é o teu estado, mas a tua posição não foi você que alcançou ela, foi Jesus que conquistou na cruz e diz para você e te colocou nele, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida. Eu quero dizer para você, Diego, você morreu quando você aceitou Jesus, e quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que você ressuscitou com ele para uma nova vida. Então agora eu não posso olhar para você segundo quem você é, mas segundo aquilo que você era, mas segundo quem você é. A Bíblia diz que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso, porque nós achamos que o nosso estado muda a nossa posição. A Bíblia diz que nós estamos assentados aonde? Aonde nós estamos assentados? Nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Você não desce de lá toda hora que você erra muitas das vezes. Pastor, que loucura que você está ensinando esse povo. Vocês não vão viver no pecado, irmão, vocês vão viver na graça de Deus. A graça é o poder de não viver condenado. E quem não vive condenado consegue agradar a Deus em tudo. Quem não vive condenado consegue chegar diante de Deus. Porque o dia que Adão se sentiu condenado, o dia que Adão viu que ele ia morrer, e ele ficou com medo de morrer, e ele não chega diante de Deus. Deus chama ele: Adão, aonde você está, cara? Eu não sei, eu tive medo. Ele falou: peraí. Que sentimento de medo é isso? Porque o medo veio por causa da condenação. Ele se sentiu condenado. Agora eu vou morrer na cruz. A Bíblia diz que Jesus levou toda a nossa condenação. Por isso que você não pode ser condenado mais. Seria injusto diante de Deus condenar você. Ah, pastor, por quê? Porque se o perfeito homem levou todo o meu pecado, toda a minha condenação, não tem como Deus condenar Jesus. É como Deus estava falando para Jesus: não valeu o seu sacrifício, eu vou condenar. Mas Jesus fala: não, eu sou o cabeça, Ele está em mim. O Espírito Santo que eu enviei está completando a obra nele. Não se preocupa, porque quando Deus olha, Deus vê Cristo. Quando você ora no nome de Cristo. Quando você pede no nome de Cristo. Deus não olha você, Deus olha quem é o teu representante. Quem te representa diante de Deus? A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que nos apresenta diante de Deus toda a vida. Sumo sacerdote que apresenta diante de Deus. E eu vou encerrar com um sumo sacerdote aqui, porque nós precisamos ir para o batismo. Como era feito, pastor, antigamente na lei? Eu preciso da sua atenção aqui. Na lei, quando você errava, o salário do pecado é... Pronto, acabou.
alguém teria que morrer. Houve pecado, quem vai morrer? Uma pombinha, vou matar uma pomba, vou pegar um cabritinho, chego diante de Deus, com o meu cabrito, com a minha oferta, isso era o sacrifício da lei. Chego diante de Deus com o cabritinho, chego diante do sumo sacerdote, e diz assim, ó, e você confessava todos os seus pecados. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem pecado que eu acho que nem confessava, porque eu não lembrava, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você sabe que o salário do pecado é a morte. Você sabe que, perante a lei, eu trouxe um representante para mim aqui para morrer. Quem que vai morrer? Que sangue que vai ser rolado? Da pomba, tadinha da pomba, né? O cabritinho, a ovelha, ele vai morrer. Então faz o seguinte, coloca a mão na cabeça, que todos os teus pecados estão sendo transferidos para ele. Na hora que o sangue rolava, era uma transferência de culpa. Era uma transferência. Ele tinha que morrer. Pela lei, aquela pessoa teria que morrer. Não tem outra coisa, mas ele tinha um representante. Ele trazia um cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João vê isso, ano após ano, todos que pecavam tinham que trazer um sacrifício e dizer, esse animal vai morrer no meu lugar porque eu teria que morrer. Ano após ano, sacrifício, sangue rolando, aquela coisa, para que as pessoas pudessem estar bem diante de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus que uma vez Deus Filho entrou no santuário para oferecer um único só sacrifício. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o seguinte, que quando Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, deixa eu achar Hebreus aqui. Capítulo 1. Eu acredito que é o versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Coloca para mim Hebreus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito o quê? Dos pecados, assentou-se à direita a majestade de Deus. Hebreus 9, 24, coloca para mim. Ele fez a purificação dos pecados. Hebreus. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão ou figura do verdadeiro, porém, no mesmo céus, para comparecer agora por nós diante de Deus. Toda a lei se resume o seguinte: quando as pessoas chegavam diante e ofereciam um sacrifício, a culpa era transferida para aquele animal morria. Mas tinha uma coisa, uma vez por ano, todo sumo sacerdote se apresentava diante de Deus. E agora aqui era o problema. Porque aqui não dependia se a nação era boa. Porque muitas vezes a nação era boa. Muitas vezes o povo era bom. Mas o sacerdote era ruim. Deus virava as costas se o sacerdote fosse ruim. Se o sumo sacerdote, ao entrar diante do Santo do Santo para oferecer o sacrifício, não fosse aceito, a nação toda era reprovada. Mas houve um dia, a palavra de Deus está dizendo aqui, que um entrou no Santo do Santo para oferecer um sacrifício, e esse homem se chama Jesus. Jesus, quando ofereceu o seu corpo, ele está se oferecendo a si mesmo, e ele era aceito diante de Deus. Quando Jesus é aceito, todos os meus pecados, todas as minhas culpas, estão sendo imputadas nele. Quando você aceita Jesus, é uma transferência. Ele morreu no meu e no seu lugar. Naquele momento que Jesus morre na cruz, ele é o meu representante. Se você não tiver um representante, um dia, o que vai acontecer, pastor? Um dia vai haver uma morte que é a morte eterna. É a pior das mortes que tem. Separação total com Deus. Mas se você aceitou Jesus um dia, todos os seus pecados foram cravados no madeiro. E a Bíblia diz que dos teus pecados, Deus não lembra mais. Se Deus não lembra, Deus não pode te condenar. E é por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque o teu representante que te representa diante de Deus, ele é perfeito. Então quando o diabo vem para você dizendo você fala assim, não tem a ver comigo, tem a ver com o meu representante. Porque a Bíblia diz que pelo um homem entrou o pecado e veio a morte. Mas pelo um outro homem veio a justiça. Um homem pecou, tornou todos pecadores. Um homem entrou uma vez diante de Deus, se ofereceu e tornou nós como? Justo e santo diante de Deus. Pastor, todos são justos e santos diante de Deus? Todos que foram lavados e comprados no sangue. Todos que nasceram. Todos que creram no nome de Jesus. Nenhuma condenação é para você, meu irmão. Nenhuma condenação é para você. Nenhuma condenação é para você. Quem te representa não é você diante de Deus. Você tem um representante. Você tem um sumo sacerdote. É por isso que ele teve que se fazer homem. Deus se fez gente para assumir uma posição de sumo sacerdote, para se oferecer diante de Deus um único sacrifício. João olha para ele e diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva na base que você é aceito, não porque você faz algo, mas porque Cristo fez por você. No Calvário, a palavra diz tetelestai, está consumado. A obra da salvação já está consumada. Você não precisa tentar acrescentar algo na obra da salvação, porque a obra da salvação tem a ver com um mérito só. É merocracia de Jesus. Mas pastor, mas eu estou fazendo isso. Continua fazendo, meu irmão. Se você está fazendo para manter salvo, você está achando que o sangue de Jesus não foi suficiente. Se você está fazendo para dizer, não, mas eu tenho que fazer. Se fazer, o sangue de Jesus não é suficiente, a obra do Calvário não é suficiente. Pastor, então não vamos fazer? Não tem como você não continuar amando Jesus. Com tudo isso que eu te falei. Ele morreu no teu lugar. Ele levou a tua culpa. Ele levou a tua condenação. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vai virar as costas para esse amor? Você não conheceu esse amor. Você vai ficar pisoteando o sangue da aliança, dizendo eu sou salvo, estou na graça, vou viver pecando. Isso é pisotear o sangue. Sabe o que é valorizar o sangue? É dizer, porque eu sou amado, eu recebi o amor, eu vou amar. Porque eu sou perdoado, eu posso perdoar. Porque eu sou justo, eu posso caminhar em justiça. Porque eu sou santo, eu posso caminhar em santidade. Não é algo que eu estou tentando alcançar, é algo que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu sou justo, eu sou lavado, eu sou comprado, eu sou amado, eu sou o que eu sou, porque Ele me diz quem eu sou. Não é o que eu faço, não é o que eu faço que determina, mas é onde eu estou. Agora eu julgo, claro que eu julgo a minha posição do meu estado. Se eu caio, eu vou dizer, epa, eu não sou um caído, eu sou um amado e lavado. Eu volto para a posição que Ele me colocou, porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele me ressuscitou com Ele para fazer eu assentar nesse lugar em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, você está em Cristo. E quem está em Cristo não tem condenação, não tem culpa. Caminha de cabeça levantada todos os dias, dizendo, Pai, não tem como não amar, não tem como não me entregar, porque se o Senhor se entregou por mim, a minha vida é toda sua. Viva a vida que o Senhor quer em mim. Eu quero que você se levante agora. Aleluia. As pessoas que vão batizar, nós vamos estar cantando a canção. Eu quero que você venha aqui à frente agora. Pode ficar nessa primeira cadeira aqui, os que vão se batizar. Eu quero fazer uma oração enquanto eles estão vindo para cá, para você. Olha para mim aqui. Não deixa o diabo te condenar. Condenação não te chega perto de Deus, condenação te afasta de Deus. O dia que você acha que você não está bem diante de Deus, é para que você está dizendo que você precisa fazer algo para estar bem diante de Deus. Eu quero falar uma boa notícia para você. Jesus já fez por você. Olha para Ele, para de olhar para você. O problema é que você sempre está olhando para você
E olhar para você te dá, às vezes, irmão, olhar para mim, eu vou dizer uma coisa, se eu olho para mim, me dá tristeza, às vezes. Que isso, pastor, você é um pastor. Eu erro às vezes, irmão. Seria hipócrita dizer que não, eu sou aperfeiçoado, eu sou o melhor de todos. Isso é religiosidade. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado. Quando um homem de Deus cai, sabe o que gera em mim? Temor. Eu tenho que olhar para Jesus. Porque quando eu olho para mim, eu vejo falha. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a perfeição. Aonde estão os teus olhos? Nos teus erros ou está em Jesus? Quanto mais você olhar para Jesus, mais Ele vai te transformar. Quanto mais você olhar que Ele é belo, que Ele é perfeito, que Ele é justo, que Ele é santo, mais isso vai entrar dentro de você e você vai viver por isso. Eu estou falando para vocês aqui na frente agora. Vocês que decidiram tomar uma decisão mais importante da vida. Eu digo que tem decisões que elas são muito importantes da nossa vida. Decisões que só nós podemos tomar. E uma das decisões mais importantes, a Bíblia que diz, por que tem que se batizar, pastor? Tem que mudar de religião? Eu vou falar a primeira coisa, você me desculpe, cristianismo não é religião. Cristianismo é uma família. É um relacionamento entre um pai, porque o que eu estou te falando aqui agora é que o teu pai não te condena. É que quando você cai e machuca, o teu pai vai lá e te pega no colo ainda e sara você. Ele te fala, filho, não faça isso porque você pode cair. Mas você às vezes é desobediente, vai lá e cai, mas ele te pega no colo. Mas a religião não diz isso. Deus quer te pegar, Deus quer te punir. Deus não vê a hora que você cair para te matar. Eu vou dizer uma coisa, o único nome que Jesus veio revelar não foi Deus, foi Abba, Pai. Porque o único nome que cura, que liberta, que restaura é Abba. Você tem um pai que te ama. O que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês já são salvos. Vocês não vão se batizar para ser salvo, vocês vão batizar porque vocês já são salvos. O que testifica que você é salvo é porque você decidiu, não. É porque você é salvo, você se batiza. Porque quem confessou Jesus, a Bíblia diz, aquele que creu no coração, confessou com a boca, ele não tem problema de se batizar. Pastor, mas eu não quero ainda me batizar, eu não creio no batismo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você crê em Jesus, você crê no batismo. Porque o que é o batismo? O batismo, aquilo parece mais um caixão, né, irmão? Agora você vai dar risada. Porque eu estou falando de morte aqui agora. Eu estou falando de morte. Porque o que eles estão dizendo aqui para vocês, mostrando, é dizendo assim, ó, o que está acontecendo aqui já aconteceu há 2000 anos no Calvário, e eu recebo isso. Que no Calvário houve uma morte também. No Calvário houve alguém que morreu, e ele morreu a minha vida, e hoje eu decido publicamente que eu também vou morrer para mim, e quero viver para ele eternamente. A decisão deles é uma decisão em dizer assim, ó, eu morri quando Cristo morreu, mas quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, e eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não se batiza para ser salvo, porque você é salvo, você se batiza. Porque a fé é crer no passado. Ah, pastor, que loucura. É crer que Ele já morreu, é crer que Ele já ressuscitou, é crer que eu já sou salvo. Eu não estou fazendo algo para ser salvo, eu não estou fazendo algo para ser aceito. Eu sou aceito nele, eu sou salvo nele, eu sou justo nele, eu sou amado nele, eu sou abençoado nele, eu posso tudo nele. É Ele que me fortalece nas minhas falhas, é Ele que me dá força nos meus erros. Eu não olho para mim, eu olho para Ele. É olhando para o autor e consumador da minha fé, que a cada dia eu vou crer mais nele e viver como Ele viveu. Que é isso, pastor? Isso é o Evangelho. Que hoje nós vamos ver vidas dizendo, eu decido viver para Jesus, porque eu fui crucificado com Ele, eu morri com Ele, mas eu não fiquei lá. Hoje ressuscitou um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. É a melhor coisa que vocês podem fazer. É a maior decisão que você pode fazer. É dizer, eu pertenço a Ele, eu sou dele e Ele é meu. Eu estou descansado nesse amor. Jesus levou tudo a minha culpa e a minha condenação, e ali agora,
quando você deita. O que é isso, pastor? Isso aqui fala de morte. Morte. Mas isso aqui fala de ressurreição. Ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para a minha justificação. Se Jesus só tivesse morrido, nós teríamos um problema. Nós seríamos pecadores perdoados. Mas o ressuscitar quer dizer que nós nascemos para uma nova vida. No céu não entra pecadores perdoados, no céu entra uma nova criatura. Porque Jesus ressuscitou, Ele me fez um novo homem e uma nova mulher. Ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para dizer: você é justo. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos comigo. E você vai dizer: Pai, eu te agradeço. Porque eu não vou viver mais com medo. Eu não vou viver mais ansioso. Diga: eu não vou viver mais preocupado. Porque o teu amor está derramado no meu coração. O teu amor, diga, me dá confiança que no dia do juízo eu não serei condenado. Diga: porque Cristo já foi condenado no meu lugar. Então eu creio que o sacrifício dele já foi perfeito e foi uma vez por todas. Então hoje eu recebo do teu amor, da tua graça, da tua bondade, por causa dele. Diga: por causa dele. Diga: Jesus, obrigado. Diga: eu te amo. Nenhuma condenação está para aquele que crê em Jesus. Aleluia. 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 Vocês subissem para